Oi, Bruna, boa noite, tudo jóia? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Não, obrigada, Douglas. Acho que o curso está sendo maravilhoso. Então, o primeiro desafio é vir aqui e falar, né? Acho que a gente compartilhar um pouquinho desse conhecimento. A gente não está acostumado todo dia, toda hora também a falar, conversar, entrar em live, enfim. Mas super agradeço pelo convite e também falar um pouquinho dessa área aí que é minha paixão, né? Porque eu escolhi ser enfermeira. Fui lá, fiz vestibular, então escolhi ser enfermeira. É lógico que depois a gente vai estruturando a nossa carreira, né? Então, assim, já falando um pouquinho da minha carreira, eu fui plantonista um bom tempo e depois eu parei para pensar, e agora, o que que eu tenho que fazer de especialização, né? Para onde eu vou, qual caminho seguir, o que que eu quero da minha vida, até para estruturar meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Que isso, quando a gente para pensar, acho que faz total diferença quando a gente estrutura isso na nossa carreira, porque a gente sabe as nossas ações. E o que, que são ações? Cursos, idiomas, enfim, os passos a passo que a gente precisa fazer. Então, estruturei minha carreira, falei, olha, eu vou mais seguir um pouquinho no caminho da gestão. E acabei me descobrindo dentro da gestão, né? Fiz MBA, primeiro executivo em saúde, né? Escolhi uma escola de negócios, né? Porque para poder ter uma outra visão. Então, eu terminei meu executivo em saúde. Nisso, eu já tinha sido promovida, né? O primeiro passo dentro da enfermagem de uma liderança é chamado, né? Na maioria dos hospitais aqui no Rio de rotina, né? Enfermeiro rotina, que você sai um pouquinho da assistência, né, até Uhum. contextualizando um pouquinho para poder garantir o entendimento de todos. Então, você sai um pouquinho daquela assistencial mesmo na beirada do leito, cuidando do paciente. E aí eu fui promovida, né, e desempenhei, botei tudo aquilo que eu tinha aprendido na MBA, eu botei lá em prática, né? É lógico que é muito trabalho, muito desenvolvimento. Às vezes você começa a pensar, será que está fazendo esse sentido, né? Mas assim, eu sou muito curiosa, gosto de estudar, então eu fui tentando paralelizar, né, fazer isso com a minha prática, se estava realmente fazendo sentido ou não, se eu tinha que aperfeiçoar alguma coisa. E aí fui aí para uns 2 a 3 anos, fiquei desempenhando, fiquei estudando até um pouquinho por fora, né, fazendo outros cursos, não especialização. E depois também um pouquinho mais desafiador, né, de estudar desafiador, eu fui pensar assim, bom, e agora? Eu preciso, até porque eu gosto de estudar, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente e entender da organização como um todo um pouquinho mais macro. E aí eu fui estudar, ver qual especialização, isso tudo já estava, né, desenhado lá na minha linha do tempo profissional, que hoje até falo muito com meus colaboradores, né, que a gente precisa estruturar isso. E aí eu fui um pouquinho, eu fui fazer mestrado em administração Legal. e economia. Nossa Senhora. Fora da área da saúde, eu vi que realmente tinha algumas linhas de pesquisa dentro do mestrado, também de uma outra escola de negócios, que podia colocar para a área da saúde. Mas como eu estava aprendendo, desenvolvimento de carreira e aprendendo dentro do hospital, e assim, tinha muita gente, né? A minha chefe na época assim, dava abertura para a gente aprender, passava muito conhecimento. Falei, bom, agora eu preciso é, entender um pouquinho mais macro, não ficar só na área da saúde, ou não só ficar aqui Uhum. nesse sentido dessa primeira linha de liderança dentro da enfermagem. E aí também eu tive uma oportunidade no hospital que eu trabalhava e fui para coordenação, né, de enfermagem, que aí coordena setor, coordena mais pessoas e realmente sai mais da linha da assistência, né? E aí eu Já fui é o fazer passo uma, além da rotina, né? Já é mais já um é um grau. passo além da Uhum. rotina. Vamos ter o segundo passo. Tem alguns hospitais que entre o coordenador e a rotina tem um supervisor, mas isso Uhum. depende um pouquinho de organização, de Da hospital, estrutura, né? e isso depende da estrutura, enfim, da missão, visão e valores também do hospital. Mas nada que desabone um ou outro, não tem certo nem errado, é só realmente questão de pensamento e estratégia. E aí, dentro do mestrado, eu quis sair correndo porque tinha muita coisa de assim que eu não via há muito tempo, que era de matemática, né? Algumas coisas de raciocínio lógico e pensamentos, mas eu tive uns amigos que não largaram a minha mão de jeito nenhum, porque quando começou a gráfico de dispersão, histograma, SPSS, um pouquinho de administração mesmo, a gente quer sair correndo, porque assim, minhas aulas eram à noite, então assim, eu trabalhava o dia inteiro e ia para o mestrado, então assim, você já vem cansado, realmente, mentalmente, fisicamente, de todo aquele dia de trabalho para poder ir para o mestrado, linha de pesquisa, enfim.
Mas acabou que eu fui, meus amigos não largaram minha mão, eu fui estudando, fui fazendo também minha parte da melhor forma possível, fui aprendendo, né? E aí estudando economia, e economia era um pouquinho menos, né? Porque aí tinha duas linhas, ou você seguia mais para administração ou você ia para economia. E lógico que eu fui para administração, e aí fui entendendo macro. E fiz a minha linha também de pesquisa em relação à dissertação, em relação a lideranças de enfermagem, competências técnicas. E aí eu virei realmente um pouquinho para a área da saúde, que é a minha área, e uma área também que eu gosto muito. E aí eu fui, depois que eu terminei, eu fui botando isso em prática dentro também do hospital que eu trabalhava, eu tive chance de aplicar muitas coisas. E aí também já falando um pouquinho do curso, a gente vê que tem várias ferramentas ali que você usa no nível um pouquinho mais básico de 5W2H, análise de causa e efeito, por quê? Dentro do hospital, a gente tem um departamento, um setor que é chamado qualidade e segurança do paciente, enfim, um comitê. E aí tem algumas denominações aí que também vai variar de hospital para hospital. Mas o que que é isso? São pessoas, né, que são ali da área da saúde pensando em processos dentro do hospital para tornar o quê? Todos esses processos de atendimento ao paciente, familiar, acompanhante, seguro. E isso daí perpassa por várias situações, perpassa também por atendimento direcionado ao paciente, mas a gente também fala em relação a equipamentos, se o equipamento está com manutenção preventiva ou não, tem-se um cronograma para isso, entendeu? Parte também de compras de medicamento, entendeu? Tem as ferramentas lá do supply, que eles fazem toda uma organização e planejamento. É uma indústria, pô. Pois é. É uma indústria que a gente utiliza ferramentas, né, para garantir que todo esse atendimento, e aí é pela equipe multidisciplinar, pode ser pela fisioterapia, pode ser pelo médico, enfermagem, a equipe multidisciplinar também da saúde, que esse atendimento ao paciente chegue da melhor forma possível. Completo. Pra gente fechar, tá gostando do treinamento? Tô Fala aqui, adorando. ó. O que que eu falei? Já deu mais de uma Caramba! hora. Eu falei pra você, ó, 1h04. Tá Eu achei gostando que do ia falar treinamento? 20 minutos só. Falei, não, vou falar 20 minutos e tá bom. Nada, é Não, assim, quando é interessante a conversa e realmente tem conteúdo, vai embora. Não tem jeito. Não exatamente, tem... exatamente. Não, mas Né? acho que assim, eu acho que a gente tem que provocar um desafio na gente, ler, estudar Lean, estudar algumas coisas que eu não é minha vivência todo dia, toda hora, é desafio. Mas assim, eu super gosto de desafio, gosto de coisas disruptivas na minha vida. E gosto também hoje de ver quanto a gente pega aquele treinamento, ou pega aquela ideia e você administra aquilo dentro da sua cabeça e consegue passar esse conhecimento para poder tirar alguém da zona de conforto junto com você, né? Provocar, instigar para poder crescer e para poder fazer uma análise crítica diferente, escrever um processo, um fluxograma. Então, assim, para mim, enquanto Bruna pessoa e Bruna profissional, é muito legal. Então, isso assim faz a gente sair do que a gente era, né? E tá se tornando uma versão diferente. E conhecimento nunca não faz mal a ninguém, né? Legal, legal. Para quem tá com dúvida, último recado aí pra gente fechar. Para quem está com dúvida a respeito do treinamento, você indica, você detestou Super, minha aula? super. Não. Não, acho que eu fico às vezes final de semana olhando o treinamento, vendo, enfim, vai ser na hora que eu posso, não, às vezes é no metrô, então eu super indico, porque assim, aquilo dali vai te abrindo a cabeça de uma tal forma que você consegue aplicar, que você consegue perceber e consegue também estimular as outras pessoas. Então, assim, essa propagação de conhecimento e você sair daquela zona que você estava ali, que você às vezes achava que não sabia nada, é muito legal. Então, super indico Legal. e é para todo mundo. Por isso que eu falei, fui lá, dei uma gugada, pesquisei, recomendação. E eu acho que essa consonância também que vocês têm com o aluno, de ouvir, de perceber e de também estimular com que a gente fale, faça críticas construtivas, lógico, eu acho que é bem legal, porque vocês não estão totalmente certos, a gente também não, mas aí a gente constrói alguma coisa junto. Perfeito. Essa é a proposta desde o começo.